Oi, bem-vindo, bem-vinda ao canal Inframorar. Hoje eu estou no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Saint-Gobain. E além do Ultra Body, que eu já te disse que a gente ia conhecer essa semana, eu também vou conhecer outros materiais aqui com o Guilherme. Vamos lá? Tudo bem? E aí, me conta, Gui, onde que a gente tá? Que lugar é esse incrível? Miriam, nós estamos no Centro de Pesquisas da Saint-Gobain, é o único centro de pesquisa do grupo no Hemisfério Sul e aqui é uma vitrine para todas as marcas do negócio. Então nós temos vários produtos aplicados, é aqui também onde são feitos alguns desenvolvimentos, testes e validações e hoje eu vou te mostrar um pouquinho do nosso espaço sensorial, ou seja, onde algumas soluções são aplicadas e o visitante pode ter contato, sentir a experiência e a performance do produto e depois a gente fala de um produto que é uma novidade que você vai usar lá na sua obra e que também foi desenvolvido e validado aqui nesse centro. Vamos lá? Vamos. Eu tô me sentindo, tipo, indo para um parque de diversões, assim. E aqui a gente vê um monte de marcas, né, as plaquinhas com os respectivos materiais de cada fábrica. Só explica pro pessoal que não sabe o que é a Saint-Gobain, né? É um grupo grande, vocês têm muitas soluções para construção. Legal, a Saint-Gobain é uma multinacional francesa e sob o guarda-chuva desse grupo a gente tem diversos negócios. O nosso especificamente é o polo de produtos para construção, onde se inserem as marcas Quartzolite, que tem uma força muito grande na parte de argamassas, rejuntes, impermeabilizantes. A gente tem a Placo, que é um negócio que cuida especificamente do drywall, a Isover na parte dos isolantes, a Ecofon na linha da acústica e a Brasilite com os produtos de fibrocimento. Tanto as coberturas quanto os sistemas de construção a seco, placas e painéis que a gente está falando nos últimos vídeos. Ou seja, não existe construção no Brasil que não tenha alguma coisa da Saint-Gobain lá. Sempre que você entra numa obra, principalmente obra seco, tá tudo lá da Saint-Gobain. Com certeza, se reparar bem, você acha certamente um produto ou outro em algum lugar. Então me conta, aqui está o painel que é a novidade que vai ser usada lá na obra da Taipa de Pilão, no lugar da laje. Exatamente, Miriam. Esse painel é um painel para construção a seco de pisos, é um produto já consolidado no mercado. A Brasilite há muitos anos trabalha com o Masterboard, que é esse painel aqui que a gente usa para fazer lajes secas, escadas, mezaninos industriais, residenciais. E esse primeiro produto é um painel com miolo em madeira. Então o principal ponto aí, acho que você pegando, é a questão do peso, né? Ele é bem significativo. É um produto muito resistente, é um produto muito utilizado hoje no mercado. E o que a gente trouxe no ano passado é uma evolução desse painel. Então, um produto muito similar, né? Ou seja, ele tem a mesma função ali de ser empregado no piso para uma construção leve, sem desperdícios, com uma otimização e uma produtividade maior, mas trocando o miolo, que antes aqui era em madeira, pelo XPS, que é um polímero, né? E acho que se pegar aí você vai sentir a diferença. É muito diferente o peso, né? Exato, ele tem um peso muito menor e um outro ponto muito interessante é que ele é resistente à água. Ou seja, esse produto pode ser instalado em decks, em lajes externas, em varandas, banheiros, cozinhas, pelo fato do XPS ter resistência à água. E como que fica o acabamento em cima daqui depois? Como que é feito? O painel ele é a nossa base, então ele é instalado sobre apoios, uma estrutura metálica de aço pesado, uma estrutura de light steel frame. Depois ele vai receber um tratamento nas juntas, né? Ou seja, a interface ali dos painéis ela deve ser vedada após a instalação. E por cima do painel a gente pode aplicar qualquer tipo de acabamento. Piso vinílico, cerâmico ou qualquer outro revestimento que vá proteger a placa cimentícia e ser o acabamento final da obra. E se quiser usar como acabamento final, pode? Esse ainda não, mas teremos novidades pela frente. A gente pode... Já tá inventando outra coisa. A gente pode falar sobre isso num vídeo mais pra frente. Ó, já tá marcado, já me convidou. E como que vai ser usado lá na casa de Taipa de Pilão? Miriam, lá é o seguinte, o pessoal trocou a laje de concreto convencional, né, uma obra para ter uma velocidade maior, para ter uma execução mais prática. Eles optaram por tirar o concreto da jogada e substituíram, né, a base que vai ser da laje pelo nosso painel Ultraboard. Então ele vai ser instalado sobre vigas de aço, no caso lá vigas de aço pesado. Esse painel é parafusado, juntas tratadas, como a gente falou, e pronto, a laje está feita, está construída. Eu acho que é um processo que você elimina etapas, você tem uma movimentação de materiais, uma instalação bem mais prática na obra e por cima do painel vai ser feita uma laje verde.
Lá no caso, né, por se tratar de um jardim, de uma cobertura desse tipo, eles vão aplicar uma impermeabilização sobre os nossos painéis para proteger a casa, mas nesse caso, como não tem fluxo ou não vai ter contato direto de pessoas sobre o painel, óbvio a gente não precisa de acabamento final. Se a gente estivesse usando, por exemplo, numa academia, num mezanino, dentro da própria casa, onde pessoas eventualmente vão trafegar, aí sim a gente recobre o painel com um acabamento final. Vai ser bem legal ver lá na obra, porque vai ser uma aplicação com um telhado verde em cima, né? Vai ser legal. Você já viu aplicado com telhado verde em cima? Olha, com o nosso painel vai ser o primeiro case, acho que vai ser bem interessante para a gente mostrar para o pessoal. E um ponto que dá uma confiança maior para a gente é o fato desse painel ser bem resistente à água. Então a madeira, por exemplo, é um produto que não tem um comportamento tão interessante quando entra em contato com a água. Por isso, né, hoje a gente segmenta painel masterboard de madeira áreas internas e secas e ultraboard para áreas externas e molhadas. Então no caso do telhado verde vai ser um match bem legal. E esse produto então foi feito aqui no centro de pesquisa, é isso? É isso, Miriam. A grande parte do portfólio de produtos da Brasilite ele é desenvolvido, testado e validado aqui no centro de pesquisa. O painel é um deles. E, além dos produtos da Brasilite, a gente tem também os produtos das outras marcas, Placo, Quartzolite, Ecofon, Isover, que estão expostos aqui no nosso espaço sensorial. E eu te convido a dar uma volta aqui para a gente conhecer um pouquinho mais desses produtos e experimentar eles em algumas experiências aqui. Vamos lá então. Então aqui é uma das experiências do centro de pesquisa que a gente tem. A gente chama de experiência térmica, que é onde a gente consegue ter percepções térmicas de diferentes soluções Saint-Gobain. A ideia é trazer um pouco de qual que é a diferença em uma solução convencional para uma solução de alto desempenho. Então, por exemplo, uma telha de fibrocimento convencional comparado com uma telha de fibrocimento que a gente chama de top comfort, que tem uma refletância maior. Essa telha vai refletir muito mais a radiação do sol e, como a gente consegue ver na câmera térmica, ela diminui a temperatura superficial em 30, 40 graus pelo fato dessa refletância ser maior. E a gente tem uma luz aqui atrás, né? Você consegue ver que está bem quente aqui. Exatamente. A luz... Esse aqui é que tá, é um recheio? Essa é uma representação de como é o outro lado dessa placa. Ah, é o outro lado que é assim, porque é o lado que fica para cima, o sol bate na parte branca. Na parte branca, exatamente. Então aqui o experimento é justamente esse. Tem uma lâmpada do outro lado que representa o sol e aqui a gente está dentro da residência representando o quanto de temperatura viria para esse lado. De uma maneira semelhante, a gente tem essa solução de forro de gesso ou de fachada leve de fibrocimento, onde a solução de cima ela não tem nenhum tipo de isolamento térmico e a solução embaixo tem isolamento de lã de vidro, o nosso wall felt. A placa ou as soluções vão absorver o calor, a lã de vidro, que é o nosso isolante termoacústico, não deixa essa temperatura passar e aí você consegue ver na simulação térmica ou na medida térmica que ele isola de 20 a 30 graus a mais que a solução sem a lã de vidro. E, semelhante, a gente tem as soluções envidraçadas, soluções translúcidas, onde a gente consegue avaliar diferentes vidros absorventes, refletivos ou não, quanto que passa para dentro da residência e quanto que fica no vidro ou fora. E esse aqui é o sonho de consumo, mas pouco usado, ele é bem mais caro, mas é muito usado em lugares muito frios, né? Porque ele tem ar dentro. Exatamente. Esse vidro, como a gente não consegue colocar lã de vidro dentro dele, a gente usa ar desidratado para fazer a mesma função, que é isolar essa solução termicamente e não deixar o calor ser conduzido para dentro da residência. É uma solução muito legal, uma solução que a gente vende bastante no Brasil, mas diferente da solução americana, a gente não consegue controlar 100% do que ela absorve. Conta então, que é essa solução que você está falando. Como que é o nome desse vidro? Esse vidro chama Sage Glass, é o vidro sábio. É um vidro que você controla a coloração dele, então você controla quanto que ele deixa passar de luminosidade e de calor. E aí, dependendo da época do ano, do próprio horário do dia, você consegue garantir a iluminação natural no seu ambiente e melhorar a eficiência termoenergética da sua residência. E ele é automático? Ele sente o sol e vai fazendo mudança sozinho ou não? Você faz isso não? Esse aqui do centro de pesquisa é manual, a gente tem alguns switches lá atrás da parede, onde eu consigo ajustar a coloração dele em 6, 7 níveis, mas já existem peças que são totalmente automáticas e conseguem mudar a coloração sozinho.
sonho de consumo, quero desse em casa. Só pedir, só pedir. Só pedir, manda lá, Daniel. Essas aqui são as nuvens acústicas, né? Para lugar que tem o pé direito alto, não ter reverberação da voz. Exatamente, é isso mesmo. Essas são as nuvens que a gente chama de Solo Circle, é uma solução Ecofon de altíssimo desempenho. No nosso caso, a gente queria deixar o forro aparente, mas mesmo assim conseguir um tratamento acústico de qualidade. Essas soluções são as soluções perfeitas. Eu consigo justamente deixar o forro aparente e ter um produto que absorve altíssimo, com uma taxa altíssima de reverberação. A gente está falando aqui, não tem eco. Olha, o lugar pé direito alto, super aberto, super amplo. E eu queria falar para você que gosta de fazer casa com pé direito alto, aquelas casas grandes, que não pensa nisso, depois as pessoas se reúnem e não conseguem conversar. Tem muito disso, né? Exatamente. Presta atenção, peça para o seu arquiteto que você quer nuvens acústicas para colocar em cima. Fica bonito, né? Tem vários modelos. Tem vários modelos, vários formatos, várias cores, tem de tudo aqui. E melhora muito a sua vida, você vai ser mais feliz. Sem aquele monte de eco na tua casa. É verdade. Inclusive, Miriam, lá dentro a gente tem uma experiência acústica que você consegue ter essa experiência sensorial. Você consegue perceber qual que é a diferença de um ambiente sem uma solução acústica, como essa, por exemplo, e uma diferença com a solução acústica, um ambiente com a solução acústica. Vamos lá, então, quero ver. Degrauzinho. Isso. Aqui a gente vai entrar num ambiente bem mais isolado, justamente para a gente sair de todo esse barulho, esse ruído que tem lá fora e fazer essa experiência só a gente. A caixa vai emitir um som, a maioria desse som vai ser refletido aqui e você vai escutar o som refletido. Na verdade, você vai escutar o som refletido de tudo, né? A gente vai conversar enquanto isso está acontecendo e em poucos instantes eu vou pedir para você puxar para o painel atrás de você. Esse painel atrás de você são soluções Saint-Gobain, que vão ajudar a tratar a acústica dessa sala. Então, eu vou reduzir a reverberação que eu tenho aqui e a gente vai ver qual que é a diferença de um produto acústico ou de uma sala tratada acusticamente contra uma sala que não é tratada acusticamente. Então, vamos lá. A ideia aqui é justamente simular um ambiente que você conhece bem, que eu conheço bem, que todo mundo conhece, que é um restaurante barulhento, uma praça de alimentação, onde a gente quer conversar e não consegue conversar. A gente escuta bem que tem muito barulho acontecendo, mas não consegue entender direito o que é cada barulho. Se é talher, se é vidraria, se é homem ou mulher conversando. E principalmente eu sinto a necessidade de levantar minha voz para conversar com você e você a necessidade de prestar muita atenção no que eu estou falando para conseguir entender. E eu tenho vontade de levantar da cadeira e ir embora do restaurante. Ir embora do restaurante. Às vezes é uma estratégia, às vezes não é uma estratégia. Mas eu vou pedir para você fechar a parede, as duas paredes. E aí agora a gente fechou tudo, a gente já consegue entender melhor o que está acontecendo ao nosso redor e principalmente eu não preciso mais levantar a voz para falar com você, eu não sinto mais a necessidade de gritar, eu não sinto mais a necessidade de forçar a sua atenção para me escutar. Obviamente o som parou, mas eu vou devolver o som, a gente vai conversar mais um pouco e aí eu vou pedir para você abrir a parede mais uma vez. E isso tem uma razão, tem um motivo. E o motivo é porque é muito mais difícil você aceitar o desconforto depois que você passou pelo conforto do que entender que você está em desconforto antes de saber o que é o conforto. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou abrir o teto para você e a gente vai abrir essas paredes enquanto o som está rolando. Entendi. E aí agora, mais do que voltar para o desconforto, você começa a perceber fenômenos que você não percebia antes. Então eu imagino que você está percebendo como a minha voz ecoa aqui, como você está me escutando de cima agora.
como que as vozes vêm do lado e outros lugares. E é coisa que a gente não estava percebendo antes. Eu vou parar o som um pouquinho aqui pra gente. Exato. Não, é muito legal, porque o barulho sempre tem, mas é o lance do eco, porque é todo aquele barulho ecoando de todas as paredes, é enlouquecedor. Exatamente. E é legal porque quando a gente entrou na sala, ela tava assim. E pra gente tava ok, é só uma sala, normal. E aí agora que você viu como a minha voz é, quando a sala tá isolada, você nunca mais vai escutar ela do mesmo jeito. Agora você sempre vai escutar ela ecoando. Você percebe que a minha voz tá vindo, não é só da frente, ela tá vindo de todos os lugares. Então, é realmente esse entendimento que você passa para a pessoa de como é importante, como é saudável, digamos assim. Exatamente, é importante para o bem-estar. A Ecofon é que cuida de todos esses tratamentos acústicos e também cuida de muitos estudos que falam disso. Então a gente está falando aqui de bem-estar. Hospitais que são acusticamente tratados têm 20% a uma maior velocidade de recuperação. Escolas ensinam, os alunos aprendem 30% a mais. Escritórios, os funcionários rendem 33% a mais. Então tudo isso é estudo que a Ecofon faz justamente para mostrar que a acústica não é só estética, a acústica é bem-estar. Interfere mesmo, comprovadamente. Legal, obrigada, Daniel, adorei, valeu. Parque de diversões, né? Fala aí, Parque de diversões da Saint-Gobain, adorei conhecer. Muito produto legal aqui. Se você for com dúvida de alguma coisa, coloca aí no comentário pra gente responder. E daqui eu parto então para Jacareí pra gente ver a aplicação desses produtos lá na obra de Taipa de Pilão. Um beijo e até o próximo vídeo.